O tema dessa pregação é falar sobre esperança e providência de Deus. O que me moveu aqui, obviamente com a permissão do Senhor de falar acerca disso, né, é o fato de que o Senhor identifica nesse momento, e nós entendemos não só na palavra do que Deus anunciou, né, do cumprimento daquilo que Deus já cumpriu, mas também nos anunciamentos daquilo que haveria de acontecer em dias finais que precederiam a sua vinda, a sua volta. Então a igreja, nesse momento, ela tem um papel que Deus confiou a ela, de exatamente trazer o esclarecimento a todos os homens desse mundo acerca do que lá fora, nesse momento, acontece, e onde nesses acontecimentos nós podemos identificar a atividade de Deus e a atividade do homem. Sem essa separação, e muito menos sem virmos primeiramente buscar o conhecimento desse Deus, de quem Ele é, de como Ele quer ser adorado, buscado e servido, entendendo também que o homem está completamente comprometido, e que Deus traz uma promessa e traz a esperança e traz a comprovação e a testificação através do seu Filho de como o homem deve fazer para poder se apresentar a Deus de forma regenerada, para que Deus aí sim possa aprová-lo e dar a ele uma salvação eterna. Nós entendemos que essa identificação é necessária por parte da igreja em tudo aquilo que acontece nesse momento lá fora, porque também influencia a mim e a você. Eu falo principalmente quando qualquer pessoa nesse mundo se dispõe a falar do Evangelho do nosso Senhor, acerca da fé divina e acerca da sua palavra. Nós temos que identificar o que é de Deus e o que é do homem, porque sem isso, eu e você vamos nos perder. Porque muita esperança vem sendo dada aos homens desse mundo, né, já há muito tempo, principalmente nos dias atuais, e infelizmente, por mais que nós possamos enxergar e ver um rastro de ineficiência, incapacidade, comprometimento do homem, as pessoas continuam confiando nos homens. Continuam confiando nas instituições. E isso, obviamente, naquilo que nós vamos falar, também se estende para dentro dos templos, para dentro das igrejas, para dentro de muitos ministérios. E aí, dentro desse tema, hoje eu me deparava com uma matéria, se você quiser buscar para ler depois, é de uma revista de Pernambuco chamada Revista Continente, é uma revista eletrônica, em que ela traz ali uma radiografia do povo evangélico brasileiro. Né? E na sua matéria, eu vou passar aqui alguns trechos dessa matéria para os amados, daquilo que nos interessa para essa pregação dessa noite. E fique tranquilo que eu não vou falar hoje, porque o Senhor não me deu essa direção, de falar especificamente sobre o tema política. Né? Ainda que o motivo que levou essa revista de elaborar esse material tenha sido exatamente a motivação do povo evangélico ter sido determinante para a eleição do anterior presidente aqui desse país. Mas nessa matéria, eles falam aqui o seguinte, né, que de acordo com o levantamento do IBGE, o crescimento evangélico é proporcional à redução do número de católicos, uma constatação. E a cada ano, aqui no nosso país, a cada ano não, é isso mesmo, a cada ano são abertas 14 mil novas igrejas evangélicas. E aí ele fala, obviamente, da questão dessa estatística tem influenciado a nossa eleição anterior no país e um pouco também da última, né, que é até o tema do que o nosso irmão falou aqui, do que trabalha o movimento Igreja Sem Política. Né? E essa quantidade aí de evangélicos representa aí quase 1/3 do eleitorado aqui no Brasil. Então, esse é um aspecto que ele trabalha. E o outro, daquilo que nos preocupa aqui muito mais ainda, como que essa matéria foi buscar, trabalhando, diz que esse escritor aqui, desse livro, né, ele fez o livro e essa revista se dispôs a falar um pouco acerca desse livro, para exatamente contextualizar a história das últimas eleições aqui no Brasil. E diz que para ele fazer e escrever esse livro, ele foi e entrou dentro de várias igrejas na Bahia, que é onde ele tinha familiares ali, que também residiam naquela localidade. Então ele entrou em várias igrejas e fez várias constatações que nós sabemos. Uma delas foi de que não há unidade. Unidade na maneira de pensar dele, né? É que cada uma prega de uma forma diferente, que os objetivos traçados ali são bastante diferentes, e a única coisa que ele consegue juntar ali, que forma, né, um conjunto de características similares, ele identifica como sendo o seguinte, e aí ele trabalha isso como sendo conversão, e obviamente eu vou também explorar isso com os irmãos. Ele diz o seguinte: como a conversão a essas religiões pode melhorar, sob vários aspectos, a vida do fiel. O abandono dos vícios, como jogo, cigarro, álcool e drogas.
e possibilita usualmente uma melhor qualidade de vida, de condição socioeconômica e da autoestima, o que é reconhecido por sociólogos e antropólogos que estudam o cristianismo no nosso país. Amém? Bom, qual que é a minha preocupação em relação ao ponto que nós vamos pregar aqui? Né? Veja que essa é a forma como o mundo lá fora enxerga o Evangelho. E veja que esse homem teve a oportunidade de entrar em diversas delas. Em nenhuma delas, pode até ser que ele não fosse sincero naquilo que ele estivesse repassando ou colocando no seu livro, na sua matéria. Mas ele até diz aqui que ele foi isento de qualquer opinião pessoal dele, mas procurou relatar somente aquilo que ele viu e identificou em comum em cada uma das instituições às quais ele adentrou as portas e participou de um culto como nós estamos aqui nessa noite. Né? Mas qual que é a minha preocupação de trazer isso para os amados? Identifica aqui que, de certa forma, são dois aspectos que nós identificamos aqui do perfil do povo evangélico aqui no nosso país. O primeiro deles é de que existe uma visão de que Deus opera por meio de instituições, opera por meio de homens, já que essa questão de influenciar, né, a decisão política do nosso país, a liderança do executivo do nosso país, do legislativo, das demais instituições políticas, isso está sendo colocado como linha de frente de objetivo pela grande maioria, maciça maioria dos templos aqui nesse país. E o segundo aspecto é identificar a conversão somente nesses pontos que ele identificou aqui. Né? Em a pessoa se libertar de vícios, em a pessoa se libertar de drogas, de álcool e de outras coisas mais, e que ela venha, assim, a usualmente ter uma vida melhor, uma vida social melhor. Ou seja, nada daquilo que o Evangelho do nosso Salvador se dispõe a fazer foi identificado aqui, e não é mesmo. Então, o primeiro apontamento que eu trago aqui para os irmãos, isso daqui é como lá fora, né, quando nós chegamos diante das pessoas para pregar e para evangelizar alguém, de forma correta. Entenda que forma correta, não a forma do cenáculo da fé, não a minha forma de fazer, ou a forma do pastor, de quem está aqui dentro, mas a forma como foi estabelecida pelo nosso Senhor. E o entendimento de que para que a obra de Deus possa fluir na vida de um homem, para que ela possa ser, de fato, real na vida de uma pessoa, ela carece, primeiramente, de uma identificação da pessoa de Deus, da pessoa do seu filho, da história específica e separada desse Deus, do homem, para que aí sim, por intermédio desse conhecimento daquilo que é visto em Deus e daquilo que Deus espera do homem, o homem venha cumprir. Ou seja, misturar sociologia, antropologia, né, que estuda comportamento humano, que coloca o homem no centro das atenções, não é nesses pontos, nesses aspectos ou nessas ciências que nós vamos encontrar a pessoa de Deus. Porque Deus não se manifesta, não se revela primeiramente no homem, mas se revela primeiramente nele mesmo. Porque ele é um ser separado, com vontade, com autoridade, com poder e com soberania. Então, identificando primeiramente a pessoa dele, as suas virtudes, e aquilo que ele tem a nos dizer, de um conhecimento que não é humano, mas que foi trazido aos homens desse mundo, pelo próprio Filho que ele nos enviou, nós entendemos que o homem não tem capacidade, autoridade ou mérito nenhum para opinar e falar acerca disso. Então eu quero trabalhar aqui com os irmãos exatamente o que seria a esperança e a providência de Deus na vida de um crente fiel. Porque essa que esses aqui que estão nessa estatística esperam, não é a que Deus promete. E aí o meu trabalho e o teu, quando nos deparamos com pessoas que querem conhecer a palavra, querem conhecer esse Deus, é exatamente conseguir identificar, sem levar essas pessoas a esse falso entendimento, a essa falsa interpretação, a buscar esses objetivos pelos quais Deus não veio aqui, através do seu Filho, entre nós, trazer e identificar no que consiste o reino de Deus. Amém? Então vamos falar aqui acerca de esperança e providência divina. Bom, e aí o primeiro aspecto que eu quero separar aqui com os irmãos, antes de chegar nesse ponto, né, cabe aqui uma primeira identificação. A primeira delas é de que evangelho, de que fé, ela não pode ser abordada como forma impositiva na vida de um homem. Ou seja, como sendo um dever que todas as pessoas lá fora tenham que ter, um dever, uma obrigação, em que elas não possam escolher, querer ou não. Deus não obriga o homem a fazer nada. Deus dá ao homem o livre-arbítrio, a livre escolha.
Mas também quando o homem chega até ele para conhecê-lo, ele determina a nós que a identificação e a aceitação deste homem que chega até ele vai se basear também na aceitação de todos os termos do que essa fé representa para mim e para você. Ou seja, como ela deve se cumprir, como ela deve ser executada, para que Deus venha reconhecer e abençoar o homem que se sujeita a ele. Ou seja, a fé não se manifesta no homem de qualquer forma, de qualquer jeito. Nem porque ele professa pela sua boca que crê em Cristo, que crê nesse Deus. Mas sim, se aquilo que nós agora nos dispomos a fazer, a executar, em relação à vida que nós temos nesse momento, a vida terrena e humana, em que isso aqui que nós temos de recursos, de vida, esteja disposto, esteja voltado e completamente doado para que a vontade desse Deus se cumpra nessa vida aqui, também entre nós. E aí existem os aspectos nos quais esse evangelho se identifica na vida do homem. Então o primeiro aspecto aqui seria separar, a relação de Deus com a igreja e a relação que nós temos com o mundo lá fora. E por que isso é necessário? Porque essa fé que nós viemos aqui nessa noite conhecer, e que estamos cultuando com o nosso Senhor, ela não é imposta ao mundo lá fora. O tratamento é com aquele que quer. Com aquele que não quer, deixa que ele tenha a sua própria vontade. Lá em Romanos capítulo 1 é identificado por que o mundo está do jeito que está. E por que Deus não dá nenhum tipo de providência para o mundo lá fora, nesse momento, em relação aos seus problemas, aos seus desafios, às suas frustrações, e até a sua necessidade de socorro e de ajuda por aquilo que está passando. Há uma necessidade de socorro para aquilo que o homem está passando lá fora nesse momento? A questão é, Deus está dizendo que não vai socorrer isso. Deus diz que em relação a isso, Ele vai deixar que os homens tomem sua decisão. Porque Ele já veio e apresentou o caminho, Ele trouxe os recursos disponíveis para que o homem se salve, para que o homem se reconcilie com Ele. O homem não aceitando os termos dessa fé, Deus não fará mais nada. Então, se eu e você temos expectativas, ou aguardamos da parte desse Deus uma providência que Ele não vai dar, nós nos fazemos aqui tolos, religiosos, como estes que fazem parte dessa estatística. Mas a primeira coisa que eu trouxe aqui para os irmãos, que eu queria que você identificasse, é que essa é a realidade com a qual eu e você nos deparamos. De todos que passam pelo nosso caminho, a primeira expectativa que eles têm é essa. Pertencer a uma massa, pertencer a um grupo que tem privilégios em relação aos demais. E quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos o nosso Senhor, sabemos que aquele a quem Deus enviou, não teve entre nós privilégios. Muito pelo contrário, sendo Senhor, sendo Mestre, Ele esteve entre nós para nos servir. Por uma causa que não beneficiaria a Ele, mas beneficiaria exatamente aqueles que se voltaram contra Deus, que foram inimigos de Deus, que somos nós. Eu digo nós, toda a humanidade. Então, entendendo quem Ele é, entendendo o que Ele fez, entendendo onde estão depositadas as promessas, para que essa esperança venha representar para mim e para você uma providência que traga ao final aquilo que nós de fato precisamos, porque Deus sabe o que nós precisamos, estando ligados a Ele. Nós sabemos que aquilo que Deus vai nos dar e vai nos recompensar, a providência dEle virá exatamente para que a nossa alma esteja com Ele pela eternidade. E vamos entender que reino de Deus e que evangelho não se cumpre no mundo presente, no mundo atual que nós estamos aqui. É nele que nós vamos pregar, é nele que nós vamos anunciar, é nele que nós vamos dar prova de que nós pertencemos a esse Senhor. E Jesus fala muito acerca disso, eu trouxe aqui alguns versículos para trabalhar. Mas essa identificação da parte do nosso Senhor já foi dada. Ou seja, onde o evangelho se cumpre e onde ele não se cumpre. E naquilo que eu e você nesse momento devemos nos deparar. E buscar, exatamente nos esforçarmos para estarmos na direção certa, para que ao final ele venha nos reconhecer como filhos e não como bastardos.